Ok. Daqui a pouquinho a gente começa, então, tá bom?
Bom, pessoal, vamos lá? Vamos começar? Senão a gente atrasa muito, tá? A partir de agora eu não consigo ler o que vocês colocam no chat, então, como eu orientei antes, vou repetir novamente. Desbloqueia o microfone de vocês, conversem comigo e bloqueiem novamente, tá? Para a gente não ter interferência, porque é muito grande a quantidade de alunos, então pode dar muita microfonia, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre ventilação mecânica invasiva na neonatologia e na pediatria. Eu sou fisioterapeuta já há 10 anos. Eu comecei a minha formação com terapia intensiva adulto. E há 5 anos eu resolvi migrar, trabalhar com pé de neo. E me apaixonei, né? Gosto muito, amo o que eu faço. Então eu quero tentar passar um pouquinho dessa vivência, um pouco dessa experiência em relação à ventilação mecânica para vocês, tá? Eu não conheço a turma e como a aula é online, às vezes fica um pouco complexo alguma coisa que eu falar que vocês não entenderem, principalmente para quem não tem vivência. Então, por favor, eu peço que vocês me parem, perguntem novamente, tá? Para que todo mundo possa entender a aula de uma forma coesa, ok? Se às vezes estiver muito fácil, porque grande parte da turma tem experiência, a gente também consegue acelerar um pouquinho e consegue tocar em alguns critérios um pouco mais complexos, tudo bem? Então, vamos lá. Eu não consigo e não posso falar sobre ventilação mecânica invasiva sem falar sobre a questão do desenvolvimento pulmonar, né? Do órgão para o qual eu vou usar essa ventilação mecânica. Ele vai receber uma interação direta com esse ventilador, então eu preciso citar, preciso falar a respeito desse órgão que é o nosso pulmão. Então, quando a mulher engravida, o bebê ele passa por algumas fases, né, dentro do útero dessa mulher, que faz com que a cada 10 semanas que se passa, a gente vai tendo uma melhora na evolução pulmonar dessa criança. Então, quando eu tenho ali o período embrionário, que vai até a 6ª semana de gestação, eu ainda tenho um bebê extremamente pequeno, totalmente inviável do ponto de vista para nascimento, né? Não tem como, não é viável um bebê se ele nascer nesse período. Por quê? Porque tá tudo em plena formação, mas não tem nada estruturado ainda, nem da parte pulmonar e nem dos outros órgãos. Quando eu chego na fase pseudoglandular, onde mais 10 semanas se passaram, então a mulher está ali mais ou menos na 16ª semana de gestação, eu começo a ter a formação da via aérea superior, começo a formação na via aérea inferior da traqueia, então eu começo a ter um esboço de formação pulmonar, propriamente dita, tá? Nós vamos falar principalmente do pulmão. Então, mas mesmo assim, esse bebê é um bebê totalmente inviável, tá? Não, se esse bebê nascer na 16ª semana de gestação, infelizmente não tem como evoluir com essa criança na unidade de terapia intensiva, porque só tem um resquício de via aérea superior e de traqueia sendo formados, tá? Mais 10 semanas se passaram, eu estou na 26ª semana e estou no período canicular. Aqui, eu já tenho formação da via aérea mais distal, da via aérea inferior e mais distal. Eu já tinha começado a formação das traqueias, agora eu já tenho formação de tronco, de brônquios, desculpa, formação de brônquios, e eu começo a ter a formação de alguns alvéolos esporádicos. Uma vez que eu tenho a formação da via aérea superior e inferior, com a presença de alguns alvéolos, eu já passo a ter um bebê mais viável. Um bebê de 26 semanas, se essa mãe entrar em trabalho de parto, essa criança vir a nascer, apesar de ser um bebê bastante prematuro, né? Eu tenho possibilidade, do ponto de vista pulmonar, dessa criança desenvolver. E dela conseguir, né, ficar bem, da gente completar, entre aspas, essa maturação pulmonar fora do útero, ok? É um bebê que geralmente vai para ventilação mecânica, tá? Então, na sala de parto, é um bebê que já vai ser entubado,
às vezes acontece alguns casos de bebê ficar só no CPAP, mas são casos um pouco mais raros, precisa de uma experiência da equipe, tá bom? Com 26 semanas de gestação, essa mulher, essa criança, esse bebê, ele não teve possibilidade de maturação de surfactante, que ajuda muito na estabilização pulmonar. Ou seja, para manter o pulmão aberto. Todo o nosso pulmão, ele quer o tempo inteiro fechar. O tempo todo ele quer fechar. E do bebê não é diferente, porque no meio intrauterino, esse pulmão está fechado. E ele permanece fechado até o nascimento. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto antes de 32 semanas de gestação, é muito importante que ela receba as injeções de corticoide para ajudar na maturação desse pulmão e no desenvolvimento pulmonar. E esse bebê, geralmente, ele é surfactado na sala de parto, encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Assim, eu tenho boas chances desse bebê conseguir sobreviver e desenvolver, tá bom? Quando a mulher não consegue, né, às vezes entrou em trabalho de parto, de repente aconteceu um descolamento de placenta e etc., e ela não consegue fazer essas injeções de corticoide, eu tenho um pulmão com uma complacência pulmonar extremamente baixa, muito difícil de ser ventilado, a gente aumenta muito a possibilidade de hemorragia intrapulmonar, pelas pressões a gente aumenta a possibilidade de hemorragias intracranianas, então a gente dificulta bastante a evolução dessa criança quando essa mãe não consegue tomar essas injeções de corticoide, tá bom? Quando eu tenho o período sacular, eu preciso pensar que mais 10 semanas se passaram e esse bebê já tem 36 semanas, ou seja, é um bebê já prontinho, ele já desenvolveu, ele já cresceu, mas ele, há 36 semanas, ainda é um bebê prematuro. É um prematuro tardio, mas ainda é prematuro. Né? A partir de 37 semanas que nós temos um bebê termo. De 37, 39 semanas, a gente tem um bebê já termo. Mas 36 semanas ainda é um bebê prematuro, mas é um bebê que já tem muito mais unidades alveolares, eu já tenho formação de surfactante, a estabilização alveolar para esse pulmão conseguir ficar aberto e ficar armado é muito melhor. Então, é óbvio que quanto mais eu conseguir manter todo o período gestacional ideal, é melhor. Mas saibam que a partir do período canicular, que é o período de 26 semanas, eu já tenho um bebê viável. Um bebê de 36 semanas é um bebê super viável, geralmente não vai para ventilação mecânica, geralmente não vai para o CPAP, às vezes no máximo um oxigênio por catéter ou no UDI, e essa criança vai ficar super bem, tá? A grande maioria das vezes, se ela não tiver nenhuma outra complicação associada. E o período alveolar, ele é contemplado fora do pulmão, até 8 anos de idade. Então, até os 8 anos, esse pulmão está crescendo, os alvéolos estão se desenvolvendo e esse pulmão está amadurecendo. Tá? Então, por exemplo, uma criança com menos de 1 ano de vida, ela ainda não tem os poros de Kohns, ela ainda não tem uma boa formação dos canais de Lambert. Por quê? Porque os alvéolos ainda estão espalhados, são poucas unidades alveolares dentro daquele pulmão. A gente tem ali 50 milhões de alvéolos. Se a gente pensar num adulto que tem 300 milhões, pode chegar até 500 milhões de unidades alveolares, 50 milhões é muito pouco, apesar de parecer bom, é muito pouco, né? Então, a gente tem esse desenvolvimento, essa maturação do pulmão até os 8 anos de idade, ok? Então, esse pulmão vai continuar amadurecendo mesmo após o nascimento. Então, por que é muito importante no nascimento o choro do bebê, né? Fica todo mundo lutando, querendo ouvir o choro do bebê. Porque dentro, na vida intrauterina, esse pulmão está completamente fechado. Então, está cheio de líquido e a pressão dentro dele é extremamente alta. Quando o bebê nasce, que ele puxa o ar, eu tenho uma mudança drástica de pressão e aí esse pulmão consegue expandir. Alguém vai perguntar alguma coisa? Pode falar. Não? E esse pulmão consegue expandir adequadamente. E aí meu paciente consegue ventilar de uma maneira mais efetiva. Se isso não acontece, eu fico com um pulmão
com uma complacência muito baixa, um pulmão muito fechado, um pulmão de difícil ventilação, e isso dificulta o manejo dessa criança depois na unidade de terapia intensiva. Ok? E aí, quando eu vou pensar nessa criança que ela nasceu, eu preciso pensar na mecânica ventilatória. E quando eu falo de mecânica ventilatória, eu estou falando de pulmões e caixa torácica. E eu nunca posso me esquecer disso. Que sistema respiratório, ele é formado por pulmão e caixa torácica. Porque o que o profissional, fisioterapeuta principalmente, né, tem a mania de fazer? Focar apenas no pulmão do paciente. E esquecer que o paciente tem uma caixa torácica. Isso é muito ruim. E na criança, isso é extremamente desproporcional, porque ele tem um pulmão com uma baixa complacência, então um pulmão que quer fechar o tempo todo, difícil de ventilar, às vezes exige umas pressões mais altas no ventilador, enquanto o tórax dele é extremamente complacente. Você mobiliza o tórax, é como se a sua mão afundasse no tórax da criança. Porque o tórax é complacente, mas o pulmão não é. A complacência pulmonar ela é muito baixa, isso faz um pulmão muito mais rígido, muito mais duro, tá? E aí, quando eu penso nessa mecânica, eu preciso pensar que o meu diafragma tem que funcionar. Aquele bebê tem que ter um diafragma eficiente e suficientemente forte para vencer a carga elástica e resistida. Tudo bem? Ele tem que ter um pulmão, um diafragma forte o suficiente para vencer a carga elástica e resistiva daquele sistema. Para quê? Para gerar volume corrente. Então, a via aérea daquele pulmão, ela oferece uma resistência e o parênquima pulmonar também oferece uma resistência e ele tem um poder de elasticidade que pode ser maior ou menor. Quanto maior a capacidade dele se distender e se recuar, melhor é a quantidade de volume corrente que vai ser gerado. Quanto mais rígido for esse pulmão e você tentar distender e ele não ter uma boa distensão alveolar, esse parênquima não cede adequadamente, o volume corrente cai, e aí eu tenho que aumentar a pressão para tentar chegar no volume que seria ideal para manter as funções, os metabolismos daquela criança. Tá? Então, quando eu penso em carga mecânica, eu tenho a carga elástica imposta pelo parênquima pulmonar e pelo tórax do meu paciente, e eu tenho uma carga resistiva, que ela é imposta pela via aérea de condução, tanto via aérea superior quanto via aérea inferior, traqueia e brônquios, tá? Então, todas as vezes que eu tenho uma alteração mecânica elástica de parênquima pulmonar ou de tórax, de caixa torácica, eu preciso de quê? Que terapia que eu preciso para conseguir atingir e modificar essa complacência? Expansão pulmonar. Eu preciso trabalhar tanto a musculatura do tórax e abdômen, quanto o próprio parênquima pulmonar, para conseguir mudar essa complacência e conseguir proporcionar um volume corrente mais ideal para o meu paciente. Mas todas as vezes que eu tiver uma alteração do componente resistivo, a carga for, ou a alteração for resistiva, eu preciso de uma terapia de remoção de secreção. Se essa resistência for causada por secreção. Muitas vezes ela pode ser causada por broncoespasmo, e aí a gente vai precisar de medicação. Ou eu posso ter as duas coisas associadas. Eu posso ter um paciente que tem as duas coisas associadas. Ele tem tanto a alteração do componente elástico, que pode ser pulmão ou caixa torácica, quanto a alteração do componente resistivo, que é na via aérea de condução, seja ela inferior ou superior. E eu sempre preciso pensar nisso. Eu preciso pensar na mecânica ventilatória, porque quando eu colocar esse paciente na ventilação mecânica invasiva, eu tenho outro comportamento, certo? Então, nós vamos ver isso direitinho. Só que aí, quando eu penso naquele bebê que acabou de nascer, ou quando eu entro lá na unidade de neonatologia, o que eu vejo? Eu vejo vários bebês na unidade, e eu vejo crianças, o que é normal,
que tem uma mecânica extremamente desfavorável, o que é deles. Então, eu tenho, o que as crianças trazem para nós? O que os RNs trazem, os lactentes trazem para nós? Costelas mais horizontalizadas, muito mais horizontalizadas, o que causa uma retificação do diafragma. O diafragma tem um formato de cúpula, e esse formato de cúpula deixa ele forte, resistente, para que ele desça, e aí eu consiga expandir o meu pulmão. Mas quando eu tenho um diafragma retificado, ele perde capacidade de descer adequadamente. Ele fica encurtado, ele tenta descer, mas é como se as pontas estivessem presas. Então, ele tenta descer, mas ele não tem uma incursão adequada. Isso gera baixo volume corrente, isso gera ineficiência diafragmática, ou a capacidade do diafragma de trabalhar fica ruim. Por quê? Porque as costelas estão muito mais abertas, horizontalizadas. Isso é péssimo para o meu paciente. O que mais que eu tenho? Alta fadiga muscular. A musculatura da nossa criança, essa criança nasceu e ela está em desenvolvimento, ela continua desenvolvendo fora do útero. Essa criança, ela tem muito mais fibras glicolíticas, que são as fibras brancas, que são extremamente fadigáveis, que são as fibras do tipo 2. Então, elas têm um poder de fadiga muito maior. Aí, quando a gente pensa no diafragma, o diafragma é um músculo de resistência. Ele tem que trabalhar 24 horas por dia sem cessar e sem parar. Ele não é um músculo de força, ele é um músculo de resistência. E aí, quando eu penso nesse músculo e penso nessa criança que tem muito mais fibra glicolítica nesse músculo, o poder de fadiga dela é muito mais alto do que de um paciente adulto. Então, a chance dessa criança, por exemplo, fadigar e precisar ir para ventilação mecânica é muito maior do que de um paciente adulto que esteja apresentando algum comprometimento respiratório. Né? A chance dessa criança não conseguir se virar sozinha na ventilação dela é muito maior por conta dessa fadiga. Como eu já comentei, a complacência torácica é muito alta, o tórax é super flexível, o que também não ajuda, porque gera muita instabilidade na hora de respirar. O controle entre abdômen e tórax fica descoordenado. Vocês podem observar que o ritmo respiratório, o padrão respiratório deles, às vezes, vai bem, de repente faz uma sincronia. Por quê? Porque a complacência torácica é alta, porém, a complacência pulmonar é baixa. Então, a capacidade de gerar volume corrente, de manter ventilação, é dificultada. Isso vai melhorando após os 2 anos de idade. Aí eu já tenho um pulmão um pouco mais maduro, já tenho canais de Lambert, eu já tenho poros de Cons, porque eu já aumentei a minha quantidade de alvéolos. Então, a partir dos 2 anos, eu vou tendo um quadro ventilatório bem melhor do que das crianças que são menores, tá? A ventilação colateral é menos eficiente? Claro, tem um alvéolo aqui, um alvéolo de lá, outro alvéolo. Como é que faz? Ventilação colateral não tem o alvéolo com alvéolo? Forma ali os poros de Kohn? Tem o alvéolo com o alvéolo ali grudadinho e eles vão criando um caminho onde o ar vai se dissipando, se equalizando as pressões lá dentro. Se eu tenho um alvéolo lá numa ponta, outro na outra, outra na outra, eu não tenho uma ventilação colateral de fato eficiente. É por isso que eles não respondem muito bem a PIP. Né? Eles respondem à pressão inspiratória, mas a PIP, para manter a pressurização, para manter a equalização do ponto de vista de melhorar a equalização intraalveolar, ela não acontece. A PIP é importante para esses pacientes para manter a pressurização dos brônquios e essa estabilização alveolar, para que na hora que o ar saia, aquela PIP mantenha aquele bronquíolo aberto, né? Que ele é muito fininho, pequenininho, e o alvéolo também estável. Mas não do ponto de vista de, nossa, eu vou aumentar a PIP, que aí esse pulmão aqui que tá, essa parte do pulmão que tá fechado, vai melhorar e vai abrir. Isso não vai acontecer, tá? Porque essa ventilação colateral é bem menos eficiente. Além da imaturidade do centro respiratório. Quem ensinou essa criança a respirar? Ninguém. Ela não respirava usando a mecânica respiratória dela dentro do útero da mãe dela. Dentro do útero, o pulmão dela estava fechada. As trocas de gás carbônico e oxigênio acontecia pela placenta da mãe. Então, ela não sabe respirar.
Ela não consegue respirar. Ninguém ensinou para ela. O centro respiratório dela, que fica ali no tronco encefálico, no bulbo, na ponte, é totalmente imaturo. Por isso que bebês fazem apneia, né? Então, o que a gente usa muito? Quanto mais prematuro esse bebê, mais a gente tem o uso de cafeína na unidade de terapia intensiva, para ajudar na maturação desse sistema nervoso central, para desenvolver melhor esse sistema nervoso central. Tudo bem? Bom, e aí eu preciso pensar que eu já tenho um monte de comprometimentos de um bebê normal. Nós estamos falando de um bebê normal, às vezes ele só nasceu prematuro, mas mesmo os que nascem a termo têm esses comprometimentos. Os que nascem prematuros, os comprometimentos são muito piores, porque está mais imaturo ainda. Mas os pacientes que nascem termo, de 37 semanas, eles também têm todo esse padrão ventilatório das costelas mais horizontalizadas, de um potencial maior de fadiga muscular, tá? E aí, quando eu penso num pulmão que está doente, pensa só, vamos avaliar a mecânica desse paciente, que já não é legal quando ele nasce, né? Ele ainda é um bebê, já não é muito legal. E esse pulmão estiver doente? E se esse bebê aspira mecônio na hora do nascimento? E se esse bebê nascer prematuro demais e tiver doença da membrana hialina, né? E entre outras milhões de coisas que podem acontecer. Se a mãe não teve tempo de usar a injeção de corticoide, né? Se a equipe não chegou a fazer surfactante. Então, eu tenho um monte de comprometimentos de um pulmão doente, que está comprometido, que tem dificuldade ventilatória. Como é que esse pulmão vai se comportar? Não sei. Eu preciso o quê? Avaliar. Eu preciso olhar para o padrão respiratório do meu paciente. Eu preciso olhar para ele. Eu preciso despir ele. Eu preciso desenrolar ele. Eu preciso tirar aquele tanto de pano que tem em cima dele, posicionar aquele bebê, aquele lactente e observar o padrão respiratório dele. Tirar o pano de cima do tórax e do abdômen e olhar para a ventilação daquele paciente. Porque ele vai ter uma ventilação comprometida. Ele já tem todo um comprometimento só por ser bebê, só por ser um RN, só por ser um lactente, só por ser uma criança, ele já tem um comprometimento maior quando se comparado a um paciente adulto. E a partir dos 2 anos isso melhora, mas antes dos 2 anos, a gente ainda fica ali tateando, né? Ele já é ruim, porque o desenvolvimento dele é incompleto. Quanto mais prematuro, pior. Imagina um bebê que está com o pulmão de fato comprometido. Então, a gente precisa aprender a observar. Sair do mecânico. Eu vim aqui para aspirar. Eu vim aqui para mexer no ventilador. Olha para o seu paciente. Você que já trabalha na unidade de terapia intensiva, olha para ele. Para tudo que você está fazendo e olha para ele. Olha para o padrão ventilatório dele, olha para o rostinho dele, vê o que essa criança está contando para você. Vê se ela está contando para você que ela está com desconforto respiratório. Esforço a gente faz para respirar. Se a gente estiver cansado e você olhar para mim, você vai ver que se eu correr e voltar aqui, você vai ver que eu vou ficar um pouco mais taquipneica, que a minha frequência respiratória vai subir, né? Para a criança é um gasto energético muito grande. Ele estava dentro do útero da mãe dele, não fazia nada. Não fazia nada. Agora ele tem que respirar, agora ele tem que mamar, agora ele tem que evacuar, agora ele chora. Todas essas funções de mamar, evacuar, chorar, tudo, respirar, tudo isso gasta energia. É um gasto energético para essa criança, né? Então eu preciso olhar para ele. Olha para ele, tenta entender se tem face de dor, se tem desconforto, se essa criança está fazendo retração, se ela tem batimento de asa de nariz. Procura sinais de desconforto, vê o que essa criança está contando para você, tá? Eu preciso observar se tem ausência ou diminuição da atividade muscular. Como é que está o diafragma dessa criança? Ela está na ventilação mecânica. E por várias vezes, eu estou falando agora até mesmo do meu serviço, por várias vezes eu chego na unidade para passar visita com a equipe, e eu olho para aquele ventilador, olho para aquela criança e falo, mas a criança não tá interagindo com a ventilação, não está entrando, não tem drive. O que está acontecendo? Não está sedada. Por que essa criança não tem drive? E aí a gente vai mexer na máquina, o que eu vejo? Um mau ajuste da sensibilidade.
que é um parâmetro importante para que a criança, o bebê, o lactente, o adulto consiga disparar aquela máquina que está ali para auxiliar na ventilação do meu paciente. Mas toda vez que eu faço um ajuste inadequado, eu dificulto a interação do paciente com a máquina e eu posso proporcionar atrofia muscular. Porque o diafragma dele não está conseguindo entrar, não está conseguindo participar. Eu olho para aquela criança, ela está extremamente assincrônica e brigando com o ventilador está mandando, a criança está exalando. Eu preciso olhar para todas essas coisas, porque ventilação mecânica é algo que eu preciso observar. Se eu não conseguir observar, eu não vou conseguir corrigir. Mas a grande maioria das vezes a gente está com pressa demais para observar. A gente quer passar pelo leito, aspirar a criança, mobilizar ela, virar ela de lado e tchau. É assim que a gente faz, né? A UTI está cheia demais, tem gente demais. Comecem a selecionar. Converso isso com a minha equipe todos os dias. Selecione pacientes. Não dá tempo de ver todo mundo? Eu reconheço isso. Né? Às vezes é uma unidade que tem 16 pacientes, 16 RNs, a minha unidade tem 16 RNs. Então, às vezes não dá tempo para ver todo mundo, tem muitos pacientes entubados, mas então selecione alguns pacientes no período da manhã e discute com a colega para que no período da tarde ela veja outros pacientes mais delicadamente, né? E o colega da noite também faça a mesma coisa, para que toda a UTI naquele período foi vista de maneira minuciosa, adequada, que de fato aquela criança merece, tá? Eu tenho muitas complicações que podem ser causadas pela ventilação mecânica. Uma delas eu falei, a atrofia diafragmática é uma delas, hemorragia intracraniana é outra, pneumotórax, outra, hemorragia intraveolar, outra. Tem várias complicações, alterações hemodinâmicas, várias. Então, a ventilação mecânica, eu quero que vocês entendam que a ventilação mecânica não é um bicho de 10 cabeças, mas ela é algo de muita responsabilidade. E que você vai ser um excelente profissional, você vai ser um excelente fisioterapeuta em terapia intensiva a partir do momento que você começar a parar e observar os seus pacientes. E observar o que ele está contando para você. O que você está precisando ajustar ali naquele ventilador para deixar aquela ventilação mais confortável para o seu paciente, tá? Aí você vai ser um excelente profissional, pode apostar. E aí eu preciso pensar que eu estou lá na beirada do leito, eu estou avaliando o meu paciente, não atendi ele ainda. Eu estou avaliando, eu estou observando o meu paciente. Que alteração que esse paciente está te mostrando? O que você precisa fazer com esse paciente? É terapia de expansão pulmonar ou é terapia de remoção de secreção? Ou é as duas coisas? Pode ser as duas coisas? Podem. Mas quantas e quantas vezes nós, me incluo, já aspiramos um bebê que não tinha secreção, que não precisava ser aspirado? Um bebê, uma criança, um adulto? Muitas vezes nós já fizemos isso. Por quê? Porque falhamos na nossa avaliação. Tem noção de um procedimento de aspiração? O quanto ele é desconfortável? O quanto ele gera dor? O quanto ele causa incômodo? O quanto ele pode causar reatividade brônquica? Então, nós precisamos aprender a observar, avaliar o nosso paciente adequadamente. E aí, quando eu falo de terapia de expansão pulmonar, o que é isso? Eu preciso aumentar o volume corrente. Se o meu volume corrente está baixo demais, se o meu paciente está hipoventilando, eu vou ter áreas do meu pulmão que estarão fechadas, vão fazer colapso pulmonar. Então, o que eu preciso fazer? Abrir essas áreas. Isso é expansão pulmonar. A expansão pulmonar, ela pode ser feita de duas maneiras. Ela sempre tem que ser através do aumento da pressão transmural. Sempre. E a pressão transmural, ela vai subir de duas maneiras. Ou você aumenta a pressão intra-alveolar, então você pode ir no ventilador e aumentar um pouquinho o delta de pressão, dar um pouquinho mais de pressão para o seu paciente, que ele vai gerar um volume maior. Você aumentou a pressão intra-alveolar? Aumentou. Então, você vai gerar um volume corrente maior. Ou você pode mexer na pressão pleural, através do diafragma. Você pode fazer um estímulo diafragmático no seu bebê,
para estimular o diafragma dele a trabalhar? Você pode fazer um reequilíbrio tóraco-abdominal, uma reeducação, um reajuste tóraco-abdominal para facilitar a incursão diafragmática? Se o diafragma descer, eu estou aumentando a pressão pleural. Está deixando ela mais negativa. Quando isso acontece, eu potencializo o aumento do volume corrente. Uma criança maiorzinha, eu posso alongar ela, alongar a musculatura. Sempre lembrem do tórax. Não esqueçam do tórax. Não adianta você mandar a pressão para dentro do pulmão desse paciente, pegar um ambu, pegar um CPAP, pegar um ventilogos, pegar um ventifísio e outras milhares de artefatos que a gente tem para aumentar a pressão, por exemplo, intraalveolar, e aumentar o volume corrente, sem você mexer no tórax. Se o tórax desse paciente tiver muito encurtamento, se esse bebê tiver um padrão totalmente desorganizado, jogando os ombros para cima, jogando o tronco para trás, inclinando, fazendo uma hiperextensão de cabeça, olha, quando eu faço isso, o meu tórax levanta. Quando ele levanta, eu retifico mais o meu diafragma. Todas as vezes que eu fizer isso, eu vou comprometer a mecânica ventilatória. Então, não estou potencializando a ação do diafragma. Então, quando você reestrutura todo esse tórax com esse abdômen, quando você é uma criancinha maior, que você consegue colocar essa criança para correr, ou ela pode pular, você está trabalhando a incursão diafragmática. Ao trabalhar o diafragma e os intercostais, você aumenta a negatividade, né, intrapleural, e você potencializa o aumento do volume corrente. Então, isso é terapia de expansão pulmonar. Mas você precisa saber o que seu paciente precisa. Então, um paciente que precisa de terapia de expansão pulmonar, qual carga que está alterada? Carga elástica. Um paciente que fez uma esternotomia, ele cortou o externo, ele sente dor. Ele tem uma restrição no tórax, o volume corrente dele vai ser menor. Ele precisa ter uma boa analgesia. Você precisa olhar para a face desse bebê. Esse bebê está te dando face de que está sentindo dor? Ele está tendo dor? O bebê fez uma laparotomia, ou enfim, tem qualquer outro comprometimento abdominal, ele vai restringir a mecânica dele está restringida. Ele tem um dreno de tórax, a mecânica dele está restringida. Ele tem uma toracotomia. Então, todas essas alterações no tórax, que é o nosso componente de parede, seja torácico ou seja abdominal, ou no parênquima propriamente dito, como as atelectasias, as pneumonias, o edema agudo de pulmão, que tem alterações no parênquima, eles alteram a carga elástica, seja interna do parênquima ou seja do tórax, do abdômen. Então, tudo isso vai produzir um volume corrente menor. E a terapia de expansão para um paciente que tem apresentado um volume corrente mais baixo, que está hipoventilando, é a terapia de expansão pulmonar. Quando é que a gente começa a perceber também que um paciente está hipoventilando? Quando ele aumenta demais a frequência respiratória. Por quê? Quem dita a nossa ventilação? Algo que se chama volume minuto. O volume minuto é o volume corrente de ar que entra e sai do seu pulmão, vezes a frequência respiratória. Se o volume diminuir, a frequência tem que aumentar. Senão, eu não consigo manter um volume minuto adequado para corrigir meu gás carbônico. Então, todas as vezes que o volume corrente cair, a frequência respiratória vai aumentar. Tá? Então, são algumas coisas que você começa a observar. Nossa, mas esse bebê estava bem, agora a frequência respiratória dele começou a aumentar. O que será que está acontecendo com essa criança? Deixa eu dar uma olhada. Faz uma ausculta. Vê se tem algum lugar que essa ausculta está reduzida. Tá? Então, eu preciso avaliar. Você só vai descobrir essas coisas se você aprender a parar e observar e avaliar seu paciente. Ok? Mas e se o problema do meu paciente for secreção? Então, a alteração está no sistema de condução, é uma alteração do componente resistivo. Eu tenho um aumento da resistência, porque os meus canos, que é a minha traqueia, meus brônquios, meus bronquíolos, por onde o ar deveria entrar e sair adequadamente, estão obstruídos por secreção, né? Então, eu preciso higienizar
limpar, retirar essa secreção dali, para que eu consiga ter uma boa resposta. E aí existem milhares de técnicas de remoção de secreção. A literatura cita algumas como a ação da gravidade, que a gente não tem muito o hábito de utilizar mais, principalmente com os bebês menores. Você não coloca ele em Trendelenburg para que você não aumente a pressão intracraniana, tá? Então a gente não faz. A aceleração de fluxo exalatório feita através de manobras no tórax, onde você acelera a saída do fluxo exalatório, ela é realizada, ou através de choques mecânicos, como o uso do COF, eu não sei se vocês conhecem, esse aparelho que está aí do lado, chama-se COF Assist. Ele é um aparelho que você coloca a máscara no rosto da criança, se a criança estiver entubada, é só você tirar a máscara e colocar um outro dispositivo ali na pontinha da traqueia, e esse aparelho, ele manda o ar para dentro do pulmão, porque para que você gere deslocamento de secreção, você precisa gerar volume corrente. É por isso que, às vezes, você chegar numa criança ou num paciente e ir lá, ele tá lá sentadinho, quietinho, com aquele padrãozinho ruim, com aquele tórax rígido, sentado na cama, a criança, às vezes, está toda tensa ou está toda demasiada, e aí você vai lá e faz um tique traqueal. Isso resolve? Isso não resolve de nada, porque você não gerou capacidade pulmonar. Eu preciso gerar volume, capacidade pulmonar, volume corrente para conseguir mobilizar essa secreção. Então, só a tosse ineficiente não vai mobilizar a secreção daquele paciente. E essa máquina, ela manda o ar lá para dentro e depois ela mesmo suga, ela gera um vácuo e ela mesmo suga essa secreção. Muito utilizada em pacientes que não têm uma tosse eficaz, a gente usa muito com doenças neuromusculares, principalmente AME, esclerose lateral amiotrófica e etc. Tá? São pacientes que não têm musculatura abdominal que potencialize a tosse, pacientes de paralisia cerebral, que às vezes tem um abdômen muito flácido também, a gente também às vezes usa o COF, tá? Mas não é todo o serviço que disponibiliza o aparelho, mas é um bom aparelho. Então, quando é remoção de secreção, a gente consegue identifica na ausculta, principalmente, né? Identifica no gráfico, o gráfico fica todo, a gente chama de denteado, a curva fica toda denteada, vou mostrar para vocês depois mais na frente. Então, a gente consegue identificar que esse paciente tem um aumento da resistência, e aí a minha indicação é higienizar, né? Mobilizar essa secreção para poder conseguir tirar ela de lá. Gente, tá tudo bem? Ninguém tem uma pergunta, nada? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Ok, então vamos lá. Bom, para falar de ventilação mecânica invasiva, eu preciso falar um pouco da história da ventilação mecânica, né? E aí, quando eu penso na ventilação mecânica, eu preciso pensar de quando é que essa ventilação veio à tona, quando é que ela começou. E olha como ela começou. Ela começou lá em 1928, quando eles criaram o primeiro protótipo de um pulmão de aço. E por que que foi feita uma estrutura tão grande assim, onde a pessoa tinha que entrar? Porque o Philip Drinker, que foi quem criou esse protótipo, que criou o ventilador, o pulmão de aço, ele respeitou exatamente a fisiologia. Como é que a ventilação acontece? Por diferença de pressão, por contração diafragmática, esse diafragma desce, é gerado um sistema de vácuo, o diafragma desce, as nossas costelas abrem anterior e posteriormente, lateralmente, fazendo um movimento de alça de balde, e aí, por diferença de pressão do ar atmosférico interpleural, esse ar entra. Então, ele procurou respeitar e entender exatamente essa fisiologia, e aí ele criou esse pulmão, né? Ele criou um protótipo, na verdade, em 1928. A primeira máquina foi produzida em 1930, então ele ficou ali 2 anos trabalhando nisso, mas o uso só veio à tona em 1950, quando nós tivemos a pandemia da poliomielite, né? Foi aí que eles começaram a produzir em larga escala. Vocês estão vendo aí na primeira foto, isso é uma unidade de terapia intensiva, então a pessoa ficava toda dentro do pulmão de aço, né, e só a cabeça ficava ali para fora. E aí foi modernizando a coisa, ficou mais coloridinho, colocava televisão,
E eu acho que quem tem, né, claustrofobia, acho que seria bem difícil de ficar dentro da máquina, mas enfim, salvou muitas vidas e ajudou muitas vidas. E aí depois isso foi evoluindo na medicina intensiva, como tudo, aí eles começaram a fazer essas couraças, onde era vestido apenas no tórax, também era por sistema de negativação, mas se vestia apenas o tórax. Então você tirou o paciente de dentro da máquina e trabalhava o tórax desse paciente. E aí, o que a gente precisa pensar? Uai, Lud, mas se foi feito o primeiro protótipo em 1928, e a gripe espanhola, que foi a primeira crise, a primeira pandemia que nós tivemos do H1N1 em 1918. Observem essa foto para vocês verem. Isso aqui é um galpão onde nós recebemos os pacientes e nós não tínhamos ventiladores. Então, ou o seu pulmão conseguia resistir, ou infelizmente você ia a óbito. Por quê? Porque nós não tínhamos dispositivos para conseguir auxiliar, né, o paciente a respirar. Uma vez que o sistema respiratório falhasse, entrasse em falência, esse paciente acabava evoluindo a óbito, né? Infelizmente. Então, em 1918, nós não tínhamos ainda o que fazer, mas graças a Deus o Philip veio em 1930 e foi trabalhando isso. E a medicina foi avançando, né? Foi avançando, olha lá, 1950, pulmão de aço. Quando foi em 1960, eles construíram o primeiro ventilador por pressão positiva, que foi o Bird Mark 7, que é esse ventilador verdinho aí. Acredito que nenhum de vocês conheçam. Quando eu comecei a minha residência, eu ainda cheguei, acho que ventilar 2 pacientes, eles já estavam parando com esse aparelho, a gente já estava recebendo os aparelhos microprocessados na época no setor onde eu trabalhava, a gente começou a receber os Takaokas, mas esse ventilador verdinho aí é o Bird Mark 7, foi um dos primeiros ventiladores, era um ventilador à pressão, tinha uma válvula dura, era difícil de ventilar o paciente, não era nada legal. Aí depois eles criaram os ventiladores volumétricos, porque o foco, né, era proporcionar volume e corrente para o paciente, da Bennett. E aí, a partir de 1980, a nossa vida melhorou muito, porque aí vieram os ventiladores microprocessados, né, que são os ventiladores que a gente tem, e aí eles foram só aperfeiçoando, hoje as válvulas são mecatrônicas, hoje o sistema é extremamente sensível ao disparo do paciente, hoje as assincronias que esse ventilador do Bird Mark 7, por exemplo, oferecia para o paciente, isso a gente, né, conseguiu melhorar muito com esses ventiladores. E em 2000, a gente começou a ter a monitorização da ventilação, através dos gráficos, né, que era uma coisa que também não tinha. Na época da minha residência, a gente trabalhava com o Servo 300 e ele não tinha gráfico, parecia uma tela ai meu Deus, uma mesa de som, onde tem aquele tanto de botão para você ficar mexendo, mas você tinha que olhar para o paciente para poder entender o que estava acontecendo. Não tinha nenhum desenho gráfico para você poder ir acompanhando o paciente. E isso foi cada vez mais ficando mais fácil, né? A nossa vida. Hoje, com certeza, é muito mais fácil manter sincronia da ventilação do paciente com a máquina na nossa época do que em 1960 com o Bird Mark 7, com certeza. E aí hoje nós temos essa realidade, uma unidade de terapia intensiva com berços, com umidificadores, né, todos com ventilador. Esse ventilador aqui na tela de vocês é o IX5, que é o ventilador que nós temos na nossa unidade. Então hoje a gente tem as crianças em ventilação mecânica, né, através da intubação por tubo orotraqueal. As cânulas não tem cuff, tá? Então, como eu disse, eu não sei, né, a vivência de vocês numa terapia intensiva, mas o cuff é um balãozinho que a gente enche de ar quando você passa o tubo no paciente, você enche o balãozinho que está aqui do lado de fora de ar com a seringa, e aí quando você enche aqui fora com ar, o balão que está aqui dentro da traqueia, ele se enche para vedar a via aérea. Isso a gente usa em adultos, né? Ou crianças maiores. A partir do tubo 5 é que geralmente eles têm mais, é mais usual, tubo 6 é mais usual começar a usar o cuff, mas antes disso a gente não usa, então é só passar do tubo na via aérea, então existe um pequeno escape, dependendo da espessura do tubo e a espessura da traqueia do paciente, um pequeno escape de ar na boca,
do paciente, que isso, às vezes, se for importante, pode comprometer a leitura do ventilador. Então, é importante que vocês saibam, mas a gente vai ver isso no passo a passo. Então, hoje, a gente tem uma máquina, um ventilador que trabalha, que precisa vencer, né, uma resistência. Então, ele manda um fluxo ou um volume de ar para o paciente, ele tem que vencer tanto a resistência do sistema, quanto a resistência da via aérea do paciente. E essa entrada de fluxo é que, dependendo do quanto esse pulmão, como eu falei para vocês, distende e recua, é que vai gerar o volume corrente. Então, o volume corrente, ele é dependente da complacência do pulmão desse paciente. Tudo bem? Então, esse aqui é um diagrama bem básico de como é que funcionam os nossos ventiladores. Ok? Gente, eu vou fazer uma pausa, né? Tem 1 hora que eu tô falando, então a gente vai fazer uma pausa de 20 minutinhos. Levantem, bebe água, e aí a gente retorna, tudo bem? Ninguém tem nenhuma pergunta? Nada, nada, nada? Tá todo mundo tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Oh, Senhor. Eu gostaria só de perguntar o seguinte, lá no seu serviço, então, os tubos para crianças menores não utilizam cuff, é isso? Uhum. Quando você usa um tubo, geralmente o padrão que a gente tem utilizado, quando o tubo é do número 5 para baixo, a gente não usa cuff. Isso é um protocolo? É protocolo ou porque tem na literatura que não se usa? Isso é recomendado pela literatura porque o cuff, ele pode produzir lesão na traqueia, né? A pressão do balão que fica na traqueia do paciente pode produzir uma lesão na traqueia. Como a vasculatura da criança, ela é muito mais sensível, muito mais mal formada, o risco de você fazer uma fístula tráqueo-esofágica é muito alto. Então, por isso que geralmente não se usa balonete em crianças. Na neonatologia, isso é extremamente restritivo. Na neonatologia, não se usa em hipótese nenhuma. Tanto que agora, nessa época do Covid, né, que é onde a gente precisa pressurizar o sistema, onde não pode haver vazamento para não haver formação de aerossóis, ainda assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria e Neonatologia soltou um documento que ainda assim os bebês, né, os RNs, não deveriam ser entubados com tubo com cuff. Aí os pediátricos, que são os bebês maiorzinhos, nessa época de Covid, nós estamos fazendo a intubação com tubo com cuff, tá? Mas não é uma rotina. Geralmente a gente não usa cuff para criança. Ok, é porque o ano passado eu tive no congresso do COPAT, né? O pessoal da AMIB estava lá, e eles falaram o seguinte: quanto mais grave for o quadro pulmonar, né? Se for de etiologia pulmonar, mais eles preconizam o uso do cuff, do tubo com cuff. Não foi especificado neonatologia, né? Na pediatria. Eu estava em congresso pediátrico. Sim, na pediatria, sim. Na verdade, quem que eu tô falando? Márcia. Na verdade, Márcia, já está tendo até outras recomendações. Essa recomendação, ela é real, ela tem acontecido, mas ainda não é uma realidade nas unidades. Como nunca foi uma rotina utilizar, os médicos ainda não conseguem aceitar muito bem essa doutrina. E existe mais um motivo para começar a se intubar na pediatria com cuff, que são as recorrências de ventilação, de pneumonia por ventilação mecânica, as PAVs. Porque a ausência do balonete faz com que toda a secreção que está na orofaringe escorre diretamente para o pulmão do paciente, porque ele perde a capacidade. Exatamente, né? Então, na pediatria, já está saindo vários artigos, a gente já tem falado sobre isso, mas aí na verdade, a gente já vinha fazendo isso no nosso serviço para tentar amadurecer isso, mas como veio essa pandemia, todo o foco ficou para a pandemia, né? E aí, para a pandemia, na pediatria, eles aceitaram bem o tubo com cuff,
Então, a gente acha que depois dessa pandemia, eles vão começar também a ter um outro olhar, mas ainda existe muito receio do cuff por conta das lesões, tá? Mas esse posicionamento de quanto mais grave eu coloco o balonete, sim, porque eu diminuo os escapes de ar. Então, eu proporciono uma ventilação muito mais direcionada e muito mais fidedigna para o meu paciente, porque aí não tem escape de ar, a leitura do ventilador é uma leitura mais exata, então, para o meu paciente é muito melhor. Tá bom? Inclusive, no meu serviço, já é muito adotado o tubo com cuff mesmo, Que ótimo, na pediatria. na pediatria. A partir de que tubo que vocês usam? 4,5, 5, até o Ótimo. 3,5 uso com cuff. Até o 3,5. Até o 3,5. Maravilha, excelente. Nós estamos tentando fazer isso no nosso serviço, porque a gente tem visto cada vez mais a necessidade, mas a gente ainda tem encontrado bastante resistência. Você é de E onde? aí, Palmas, Tocantins. E Palmas. daí a gente faz a monitorização com um Com cofômetro o fome. artesanal que nós aprendemos a fazer, inclusive com uma fonoaudióloga, eu acho que até do CEAF mesmo. E tem dado certo. E não tem nenhuma história de lesão. Não, não Maravilha. tem. Nem estenose, nada. Não, por iatrogenia do cuff, não. Não. E Não. o tempo de intubação dos pacientes de vocês geralmente é um tempo mais prolongado, um tempo mais curto, você sabe mais ou menos? Não, porque depende muito, né? Não tem Ah, nada a ver com a questão do TOT, não. entendi. Maravilha. Que bom, Márcia, excelente. Nós estamos tentando. Assim, o nosso hospital tem uma população de pacientes cardíacos, né? Então, na teoria, a extubação deles é rápida, né? Com 6 horas ali de procedimento cirúrgico, geralmente eles são extubados. Porém, a gente tem alguns pacientes que cursam com uma gravidade muito maior, outros pacientes que fazem um quadro pneumônico associado, então isso prolonga consideravelmente o tempo de ventilação mecânica. E aí aumenta o receio da equipe médica do uso do tubo com cuff, mas é algo que a gente tem trabalhado e eu espero que a gente consiga também, porque eu acredito que os resultados em relação à PAV vão ser muito melhores. Com certeza. É. E ótimo. Ok, obrigada. Não é nada que agradeço. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Podem compartilhar, gente, conosco, experiência do serviço de vocês. Não? Ok. Nayara, agora no intervalo, eu vou conversar com a Flávia e a gente vê a questão do exercício para a gente disponibilizar para vocês, tá bom? Então, agora aqui no meu telefone são 8h05, então às 8h20 a gente retoma. Vamos fazer uma pausa aí para a gente tomar uma água, tá bom? Até logo.
Vamos lá, turma? Vamos recomeçar? Aqui. Só ver se teve alguma pergunta aqui. Bom, vamos lá. Bom, nós terminamos falando sobre a questão da ventilação mecânica, né, atual, da geração de fluxo, vencendo a resistência, tanto do sistema quanto da via aérea do paciente, para gerar um volume corrente de acordo com a complacência. Aí, quando a gente olha para o ciclo respiratório, nós vemos que a máquina, ela apresenta algumas características, né? Então, o ciclo respiratório da máquina, o que é um ciclo respiratório? É a ins e a ex, tá? Isso é ciclo. A máquina, ela apresenta 3 momentos nesse ciclo. O primeiro nós chamamos de disparo, o segundo nós chamamos de limite e o terceiro nós chamamos de ciclagem. Cada um deles vai acontecer de acordo com a modalidade que você escolheu para ventilar aquele paciente, tá? Mas de uma maneira geral, em relação ao disparo, por exemplo, o paciente vai disparar a máquina, ele vai interagir com a máquina, sempre que você ajustar a sensibilidade e ele não estiver sob o efeito de nenhum sedativo ou de algum bloqueador neuromuscular, tá? Então, hoje, os nossos ventiladores microprocessados, eles te dão um parâmetro lá no ventilador, independente do modo que você escolha, para ajustar essa sensibilidade, para permitir que, conforme o paciente acorde, ele consiga interagir com a máquina. Ele consiga fazer com que ele dispare, ele faça com que o ventilador envie para ele o fluxo expiratório, de acordo que você ajusta a pressão. Se você ajustar a sensibilidade à pressão, o ventilador tem que reconhecer a contração muscular do paciente. Então, o ventilador tem que perceber o esforço diafragmático. Quando o paciente faz um esforço diafragmático, ele gera uma pequena negatividade na pressão que existe dentro do sistema. Quando isso acontece, o ventilador percebe que o paciente está querendo iniciar o ciclo, iniciar a inspiração, e aí ele abre a válvula e envia o fluxo de ar para o paciente, tá? Quando você ajusta a sensibilidade a fluxo, isso deixa a vida do paciente um pouco mais fácil. Por quê? No sistema, naquelas traqueias, ó, nessas traqueias aqui, tá vendo? A traqueia do paciente, existe um fluxo basal aqui nessa traqueia. Quando o paciente puxa o ar, por menor que seja esse ar que ele puxe, você ajustou a sensibilidade a fluxo, o ventilador consegue perceber que você também está iniciando a inspiração. Então, não depende agora da contração do diafragma, depende do quanto você puxa o fluxo de ar. Quando o paciente chupa o tubo, quando ele puxa o fluxo no tubo, o paciente diminui o fluxo que existe no sistema. Isso faz com que o ventilador entenda que, opa, o paciente quer inspirar. E aí a válvula abre e o ventilador entrega o fluxo inspiratório para o paciente. Quando eu digo que o disparo é a tempo, esse disparo é baseado na frequência respiratória que você determina lá no ventilador. Isso sempre vai acontecer quando o paciente não tiver drive respiratório. E isso vai acontecer quando o paciente estiver fazendo uma apneia, quando o paciente estiver sedado, quando o paciente estiver usando bloqueador neuromuscular. O disparo da máquina vai ser todo feito pelo ventilador. A gente chama de disparo controlado, tá? E quando o disparo é feito por pressão ou fluxo, né, de acordo com a presença do drive do paciente, a gente chama de disparo assistido,
tá bom? Antigamente a gente tinha modos que ventilavam só controlado, era sempre controlado. Hoje não, hoje as nossas modalidades, você ajusta a modalidade. Se o paciente não estiver entrando, você sabe que a ventilação dele está sendo controlada, todos os disparos estão feitos baseados na frequência respiratória. Mas se você ajusta a sensibilidade, assim que esse paciente acordar, ele vai conseguir interagir com a máquina e aí ele vai fazer esse disparo. Lute, por que isso é importante? Porque eu mantenho o meu diafragma ativo. Eu estou trabalhando, o diafragma do meu paciente está trabalhando e assim eu evito a atrofia muscular. Então, é muito importante que o paciente participe da ventilação, dispare a máquina, até mesmo para que você possa evoluir a modalidade, para poder retirar esse paciente do ventilador, você precisa avaliar o drive, a eficiência do drive do seu paciente, ok? O limite é quando para essa entrega de fluxo, de volume, de fluxo inspiratório ou de pressão para o seu paciente. E aí ela vai depender da modalidade que você está usando. Se for uma modalidade a volume, quando atingir o volume que você predeterminou, cessa a entrega do fluxo inspiratório, tá? Do volume inspiratório. Se você determinar por pressão, a hora que atingir a pressão dentro do sistema que você determinou, também cessa a entrada do fluxo inspiratório. E aqui só cessa, o limite é só para parar de entrar. Mas que hora que abre? Abre na ciclagem. Abre o quê? Abre a válvula exalatória. Então, a máquina, ela manda o fluxo para de entrar quando atinge o que você predeterminou, e aí a válvula vai abrir de acordo com a modalidade que o paciente está. Quando é que ela abre a tempo? Quando você ventila no modo PCV, por exemplo, e aí esse tempo aqui, ó, é o tempo inspiratório. Então, por exemplo, você colocou o paciente lá em PCV, porque ele acabou de chegar do centro cirúrgico, fez uma cirurgia extensa, tá grave, tá instável, tá sedado. Então, você vai colocar uma frequência respiratória para esse paciente, tá? E aí os disparos vão ser baseados nessa frequência respiratória, porque o paciente não está interagindo, ele está sedado, quietinho. Ele vai limitar, de acordo com a pressão que você predeterminou, você pôs um delta ali de 12, de 14, vocês vão ver tudo isso, tá? Fiquem tranquilos. 12, 14, então vai limitar a entrada dessa pressão, desse fluxo inspiratório, quando chegar nessa pressão. E aí, quando concluir o tempo inspiratório que você predeterminou para esse paciente, a válvula exalatória abre e o paciente exala. No ventilador mecânico, a mesma coisa acontece na nossa ventilação, na nossa fisiologia. Porque a nossa fisiologia, a inspiração acontece através de uma contração muscular. Então, meu diafragma contrai, os meus intercostais contraem, e aí, por diferença de pressão, esse volume entra. Mas eu inicio através, essa ventilação, essa inspiração inicia através da contração muscular. Mas a exalação, ela é passiva. Na máquina, é a mesma coisa. A exalação, ela é passiva. Então, a válvula exalatória abre e o paciente exala. Baseado em que esse paciente exala? Baseado no recuo elástico, que o pulmão, você jogou volume lá dentro, ele distendeu. Pensa no elástico. Tem um elástico aqui, pensa no elástico. O elástico, quando você traciona ele gera uma tensão, a hora que você solta, ele retorna, baseado na tensão que você fez ali naquele elástico. A mesma coisa no pulmão. Você jogou o volume de ar lá dentro, ele vai distender. Aquela parede, o parênquima do pulmão, vai distender. De acordo com a distensão, acontece o recuo. Esse recuo pulmonar é que coloca o ar para fora. Além do repouso da caixa torácica sobre o próprio pulmão, porque o pulmão é uma bexiga que está lá dentro, né? Uma bexiga de ar que está lá dentro. Então, todo o tórax expande, antero, posterior e lateral, ele abre. Quando eu vou exalar, ele repousa sobre o pulmão. E o ar sai de forma passiva. E no ventilador também é assim. O ventilador não ajuda o paciente a exalar. E por que é importante você saber disso? Porque se você não der um tempo maior para esse paciente exalar do que
o tempo de inspiração, o paciente não vai conseguir colocar todo o ar para fora, não tem tempo suficiente. A INS é fácil, o ventilador mandou. A sua INS é fácil, seu músculo contraiu e o ar entrou. Agora, a exalação, não. Eu dependo do recuo elástico do pulmão e eu dependo do repouso dessa caixa torácica sobre ele. Então, eu preciso de um tempo maior para que esse ar consiga sair de dentro do meu paciente. Então, por isso que um paciente que não tem comprometimento obstrutivo, não tem nada na via aérea de condução que impeça a saída de ar, uma relação de 1:2 é o ideal para esse paciente. Um tempo para o tempo inspiratórios e 2 tempos para o tempo exalatório. Então, a exalação tem o dobro do tempo da INS, para que eu tenha tempo suficiente para exalar. Quando eu tenho um paciente obstrutivo, onde a traqueia e os brônquios estão inflamados, estão com reatividade brônquica tentando fechar, 1:2 não é suficiente. Porque o pulmão recua, o ar vai sair, mas nos canos, lembra lá? Nos brônquios, bronquíolos e traqueia, a passagem do ar está prejudicada, ele está com dificuldade de sair porque está tudo muito inflamado. E o pulmão e os brônquios, os bronquíolos estão tentando o tempo todo fechar. Então, a resistência para sair o ar fica muito aumentada. Então, eu preciso de um tempo maior. E aí, um paciente obstrutivo, né, que tem resistência à saída do fluxo, a gente dá um tempo de 1:3 até 1:4. Então, um tempo para INS e 4 tempos para exalação, para que eu tenha tempo desse ar sair. Se eu não der tempo do ar sair, o ar vai ficar aprisionado aqui dentro. E aí já vai iniciar outro ciclo inspiratório que é ativo. Então, eu vou aumentando a hiperextensão dos meus alvéolos, porque o ar não está tendo tempo de exalar. E quando eu tenho colapso pulmonar ou hiperdistensão, né, colapso do alvéolo ou hiperdistensão desse alvéolo, ele está extremamente aberto, nesses 2 momentos eu não tenho ventilação efetiva, porque o alvéolo já está super estendido, cheio de ar, porque o ar não está conseguindo sair. Vai chegar ar eficiente aqui para fazer troca? Não vai. Então, eu não consigo fazer uma troca adequada de gás carbônico e oxigênio, o oxigênio entrando para o meu vaso e o gás carbônico saindo, porque esse alvéolo está super hiperdistendido. Sem contar que essa hiperdistensão alveolar pode comprimir o vaso que está ali naquela região. E aí você dificulta ainda mais a troca gasosa do seu paciente. Ok? Então, a ciclagem a tempo é isso. Pode falar? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. A ciclagem a fluxo, na ciclagem a fluxo, ela vai acontecer no modo PSV, especificamente. Porque o modo PSV, que é o modo espontâneo, nós vamos falar sobre todos os modos, tá? Mas o modo PSV, que é o modo espontâneo, ele é um modo onde eu entrego um fluxo para o meu paciente, esse fluxo ele atinge um pico, e quando esse pico decai, ele começa a reduzir, quando falta 25% desse valor inicial, a válvula abre e o meu paciente exala. É a maneira como o modo se comporta, tá? Então, eu tenho uma ciclagem a tempo, quando eu estou no modo PCV, eu tenho uma ciclagem a fluxo, quando eu estou no modo PSV, e a ciclagem a pressão ou a volume acontece no modo VCV. No VCV, sim. No modo VCV, quando você determina um volume, aquele volume entra, atingiu o volume que você determinou, vamos supor 20 ml, se você quer para aquele paciente, né? O ar entra, atingiu os 20 ml, a válvula exalatória abre e o paciente exala. Só que, o que acontece quando você ventila no modo volumétrico? Quando você ajusta o paciente no modo VCV, ele vai proporcionar aquele volume para o paciente, independente da impedância do sistema respiratório. Então, quando você acabou de atender seu paciente, você abordou ele, você alongou, você precisou aspirar porque ele estava secretivo, você aspirou, você posicionou seu paciente adequadamente. Então, ele está lá, gerando um volume bonitinho, aquele volume gera uma pressão na via aérea. Vamos supor uma pressão vou chutar aqui, uma pressão de 15.
certo? Então, aqueles 20 ml estão gerando uma pressão de 15, aí vai 15, 16, 14, ela oscila, porque a pressão está variando, né? Se você fixou o volume, a pressão vai variar um pouquinho, mas ela varia pouco, ela não varia muito, não. Ela varia pouco. Conforme o tempo for passando, esse paciente vai ficando secretivo? Vai. Esse paciente vai ficando mal posicionado, porque às vezes ele pode se mexer? Fica. Ele pode flexionar um pouco mais a cabeça? Pode. Muitas coisas podem acontecer na mudança, a complacência pode diminuir, um lado do pulmão pode começar a querer colapsar? Pode. Então, você vai alterando o que nós chamamos de impedância do sistema, que é tanto a complacência quanto a resistência, elas vão piorando, e aqueles mesmos 20 ml agora estão gerando uma pressão no sistema do seu paciente que antes gerava 15, agora está gerando 30. Ou seja, para o ventilador conseguir mandar 20 ml, isso está gerando uma resistência, isso está gerando uma pressão, desculpa, dentro do pulmão, de 30 centímetros. Olha isso, dobrou. Olha o risco de lesão que você tem nesse pulmão. Então, quando você ventila no modo volumétrico, você precisa deixar uma pressão máxima, um alarme de pressão máxima ajustado. Por exemplo, em 30. Porque se acontecer da impedância do sistema mudar e para ofertar 20 ml de ar, gerar aqueles 30 centímetros de água, a hora que bater em 30 centímetros, a hora que o ventilador perceber que estava gerando 30 centímetros de água de pressão dentro do pulmão do paciente, para ofertar aqueles 20 ml, a válvula exalatória abre e o volume sai. Mesmo que não tenha proporcionado os 20 ml por paciente, porque essa é uma proteção para o seu pulmão, para que você não faça lesão. Porque se você não ajustar uma pressão de pico para a abertura da válvula, a pressão vai subir, e aí você pode fazer uma lesão pulmonar importante, tá? Então, essas são as formas de ciclagem que a gente tem. Esse é o tempo respiratório da máquina. Mas e o ciclo, né? E o ciclo respiratório do paciente? O paciente tem ins e exalação. A gente não fica respirando e pausando, né? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado na ventilação a volume, que a gente não inspira, pausa, solta. Inspira, pausa e solta. O modo volumétrico, ele tem uma função muito importante para nós, que é a avaliação da mecânica respiratória do meu paciente. E para avaliar a mecânica, eu preciso fazer uma pausa, para que eu tenha o valor da pressão de platô, que é a pressão exata que está dentro do alvéolo. Quando eu coloco uma pressão lá no ventilador, 12, 14 centímetros de água, aquela pressão é aquela pressão dentro do sistema. Mas quando eu quero saber quando é que está lá no alvéolo, eu ventilo o paciente em modo volumétrico, faço uma pausa inspiratória, e aí vai me dar um valorzinho que chama pressão platô, aparece para você lá no ventilador. Ou alguns ventiladores aparece pressão de pausa. Aquela pressão é a pressão exata dentro do alvéolo. Então, eu sei o quanto de pressão está sendo gerado lá no meu alvéolo, para saber se aquela ventilação pode ou não estar lesando o alvéolo do meu paciente. É importante que essa pressão seja sempre menor que 28, essa pressão platô, tá? Seja menor que 28 nas crianças e menor que 30 nos adultos, para que a gente diminua o fator de risco alveolar. Então, o paciente, ele tem dois momentos. Ele inspira de forma ativa, através da contração da musculatura, como eu já falei para vocês, e ele expira de forma passiva, baseada na força elástica dos pulmões e na caixa torácica, ok? Então, eu preciso sempre lembrar disso, que o tempo da máquina, ele precisa casar ou ser o mais próximo do tempo do meu paciente, porque senão nós vamos gerar o que nós chamamos de assincronias, ok? Alguma pergunta? Não? Então, em relação à máquina e o paciente, nós temos o que nós chamamos de complacência, tá? Que é a capacidade elástica do tórax, e isso inclui pulmão e caixa torácica. Então, eu nunca posso esquecer que, por mais que o meu pulmão esteja ótimo, se a minha caixa torácica estiver restritiva, meu paciente estiver edemaciado, o bebê estiver ali travado no leito, ou fez uma esternotomia e está ali todo travado, morrendo de dor,
a complacência do pulmão, ela nunca vai ser legal, porque eu tenho um tórax que está restringindo. E eu posso ter um tórax super complacente, super maleável, né? E um pulmão extremamente duro, rígido, com uma complacência pulmonar baixa, porque o bebê é muito prematuro, está muito novo. Enfim, quanto mais novo, pior é essa complacência pulmonar do paciente. E aí, essa complacência pulmonar, ela medita o quanto esse pulmão está ou não favorável para gerar volume corrente. Então, olha lá, qual que é a fórmula da complacência? Hoje, a gente nem precisa ficar usando fórmulas, porque hoje o ventilador calcula para você qual é a complacência do seu paciente. Antigamente, não, a gente tinha que usar a fórmula. Hoje, a gente sabe que a complacência, ela está relacionada à variação de volume dividido pela variação de pressão. O que é isso na prática, Lud? Pelo amor de Deus. Significa que você colocou seu paciente no ventilador, você deu 10 de pressão para ele, e ele está gerando 20 ml de ar, e é o que ele precisa, esses 10 ml está proporcionando o volume ideal do seu paciente, então tá ótimo, tá perfeito, a complacência dele tá efetiva, porque com a baixa pressão, eu já consegui gerar o volume que era o ideal para ele. Então, ele tá bem. Mas eu posso ter uma situação em que eu coloco 10, o paciente faz 6 de volume. Aí eu coloco 15, ele faz 10 de volume. Aí eu coloco 20. Entendeu? Eu estou aumentando a pressão para que eu tenha um melhor volume corrente. Quanto mais eu aumento a pressão para chegar no volume corrente ideal do meu paciente, pior é a complacência pulmonar. Ó, a pressão está no denominador, tá vendo a fórmula aí? Então, quanto maior for o denominador, ou seja, quanto maior for a pressão necessária para gerar o volume do seu paciente, o volume ideal dele, que é baseado no peso dele, pior é a complacência do seu pulmão. Isso é uma forma dinâmica da gente observar, esse pulmão não tá legal, porque eu tô precisando de uma pressão alta demais para gerar o volume corrente que o meu paciente precisa, tá? Em crianças, eu não sei a realidade do serviço de vocês, mas em crianças a gente não costuma fazer cálculo de peso ideal, porque geralmente crianças, elas não têm grandes concentrações de gordura. Nós fazemos o cálculo de peso ideal só quando a gente recebe uma criança obesa. Quando eu tenho uma criança muito fora da curva, ela está com peso muito acima do que seria o normal para ela naquela idade, com aquela estatura, aí a gente faz o cálculo do peso ideal dela, né? Qual seria o peso ideal para eu conseguir encontrar o volume. Então, qual que é a fórmula que a gente geralmente usa em adulto? Altura, menos 100, menos 10% para homens e menos 15% para mulher. Então, altura, menos 100, menos 10% para homem, menos 15% para mulher. Alguns serviços usam uma fórmula um pouquinho diferente, mas no fim, estatisticamente, não faz diferença. Só é importante que o seu serviço sempre use aquela mesma fórmula. Então, para adultos, a gente usa essa fórmula. Por quê? Porque eu recebo um adulto obeso na UTI e o meu pulmão não é gordura. Então, eu não posso pegar o peso daquele paciente e falar, não, se esse paciente pesa 80 quilos, eu vou fazer 80 vezes 6 e vou ventilar com esse volume. Opa, não. Você precisa encontrar o peso real. Qual deveria ser o peso desse paciente com essa altura? Em crianças, a gente só faz isso, como eu disse, se ela for obesa. Se ela estiver muito acima da curva, aí a gente faz esse cálculo. Se não, é o peso propriamente dito da criança, né? O peso dela, você vai multiplicar por 6, por 7 ou por 8, que a gente ventila de 6 a 8 ml por quilo. Quanto mais grave essa criança, quanto maior for o comprometimento pulmonar, como, por exemplo, a doença da membrana hialina, mais baixo vai ser o volume corrente dela. Ou, às vezes, uma criança maior, mas que fez uma SARA importante, aí a gente vai ventilar com volumes de 4 a 6 ml por quilo. Então, você vai descobrir o peso da criança, multiplicar por 4, por 5, por 6, e aí você vai oferecer para ela um volume corrente baseado entre aqueles valores ali. Se a sua criança não tiver nada no pulmão, o ideal é de 6 a 8 ml por quilo.
Então, a complacência é isso. Quanto maior precisa ser a pressão para você gerar o volume que ela precisa, pior está sendo a complacência do pulmão do seu paciente, tá? A resistência é a dificuldade na passagem do ar pela via aérea. Então, o ar precisa entrar. Eu falei para vocês agora sobre a resistência do ar para sair, mas às vezes eu tenho resistência para o ar conseguir entrar. Então, eu tenho que gerar uma pressão, e essa pressão vai gerar uma velocidade, porque ela tem que vencer aquela resistência que está ali, tá? Então, eu preciso vencer a resistência da via aérea do meu paciente. Geralmente, o sistema, o circuito, ele não gera muita resistência para mim. Por quê? Porque eu preciso calibrar esse ventilador. Quando eu calibro esse ventilador e conheço a complacência daquele circuito, a resistência oferecida por aquele circuito, eu não tenho problemas na ventilação do meu paciente. Tudo bem? Mas eu preciso vencer a resistência da própria via aérea dele. E quanto menor for esse paciente, mais estreito é a via aérea. Então, eu acabo que eu preciso gerar mais pressão e isso pode gerar um fluxo ainda mais turbulento por conta da resistência que existe ali dentro da via aérea, tá? Bem? Constante de tempo. A constante de tempo, eu preciso de um tempo para que a pressão que eu estou oferecendo para o meu paciente realmente chegue lá no alvéolo do meu paciente, na maior quantidade de alvéolos que ele tiver. Então, eu preciso... O que a literatura vem estudando e descobriu? Que uma constante de tempo, e cada paciente tem a sua constante de tempo, porque se você olhar para a fórmula, dá uma olhada aí. Constante de tempo é a resistência vezes a complacência. Cada paciente tem uma resistência, cada paciente tem uma complacência. E isso vai depender da patologia de base do seu paciente. Se eu tiver uma patologia pulmonar, isso fica um pouco pior. E aí os estudos mostram pra gente que uma constante de tempo, ela equilibra 63% das unidades alveolares. Mas que 3 constantes de tempo equilibram 95% dos alvéolos. Então, eu preciso de um tempo para que a pressão, o volume de ar que eu estou oferecendo para o meu paciente, essa mesma pressão que está aqui no tubo, né, que ela vem pelo sistema, chega aqui no tubo. Eu preciso de um tempo para ela poder chegar lá nos meus alvéolos, né? Então, isso é a constante de tempo, é o tempo necessário para poder conseguir chegar lá embaixo, tá? Então, é por isso que existe no ventilador uma coisinha que se chama tempo inspiratório. Então, eu tenho que ter um tempo inspiratório, e esse tempo inspiratório, ele deve ser ajustado de 3 a 5 constantes de tempo do paciente. Por quê? Porque é com 3 constantes de tempo que eu equilibro 95% dos alvéolos, e com 5 constantes de tempo eu equilibro 99%, tá? Mas, geralmente, 3 constantes de tempo já é eficiente. Isso equivale, não desespera não, por quê? Porque isso equivale ao que nós já usamos. Quando é que a gente usa em criança de tempo inspiratório? 0,4, 0,45, e em recém-nascidos, né? E em adultos? 0,8, 1, 1,2, é daí que vem esses números, entendeu? Não é mágico, ninguém inventou, falou, não, em adulto a gente usa de 0,8 a 1,2, e em criança a gente usa de 0,35, 0,40 a 0,50. É daqui, é da avaliação da constante de tempo, conhecendo a resistência e a complacência do nosso paciente, que a gente consegue determinar o tempo inspiratório dele. Bom? Tudo bem? E aí, eu ainda tenho o trabalho respiratório. Eu preciso separar o que é desconforto do que é esforço. Existe um esforço feito pelo paciente durante a ventilação. Existe um esforço nosso do trabalho respiratório durante a execução das nossas atividades no dia a dia. Então, nós temos um esforço, nós executamos um esforço para respirar, mas nós não temos desconforto, que é isso que eu preciso avaliar no meu paciente. Um pouco de esforço, você vai observar.
Você vai ver diafragma trabalhar, você vai ver o abdômen trabalhar, você vai ver as costelas. Isso é esforço, ele está se esforçando para manter a ventilação, mas ele não tem desconforto, tá? E aí, eu preciso lembrar que as patologias, elas podem aumentar ou diminuir a complacência, aumentar ou diminuir a resistência. E quando eu fizer isso, eu posso causar um aumento da frequência respiratória ou o uso da musculatura acessória. Então, eu tenho que ficar o tempo todo observando se o meu paciente não tem sinais de desconforto respiratório. Isso seja em ventilação mecânica ou em ventilação espontânea. Eu preciso ter essa avaliação, tá? Avaliar o meu paciente, tudo bem? Bom, e aí eu tenho o que nós chamamos de volume corrente, que é a quantidade de volume que entra e que sai dos nossos pulmões, em cada respiração, cada ciclo, na ins e na ex. E aí, esse volume corrente, ele varia de 6 a 8 ml de quilo de peso. Então, é por isso que quando eu coloco um paciente no ventilador, eu ventilo com 6 a 8 ml de quilo de peso. Quando nós começamos a ventilar, alguns anos atrás, a gente achava que tinha que ventilar com altos volumes, né? Então, a gente dava um volume corrente bem considerável para o paciente, era uma maravilha, porque a gasometria vinha impecável, o PCO2 vinha maravilhoso, o pH também, isso dava para mim uma falsa sensação de que estava tudo perfeito, que então meu metabolismo estava funcionando. Porém, nós inflamávamos os pulmões dos nossos pacientes, porque era volume demais, desnecessário. E aí, a terapia intensiva foi se atualizando ao longo dos anos, né? Antes a gente ventilava com 12, 15 ml por quilo de peso, e hoje a gente sabe que o ideal é se ventilar de 6 a 8 ml quilos de peso. Todo paciente em ventilação mecânica invasiva, exceto os pacientes com desconforto respiratório grave, né? Com a complacência muito ruim. Aí nós ventilamos com volume ainda mais baixo, ok? De 4 a 6. E aí, nossos pacientes têm um negocinho que se chama capacidade residual funcional, tá? Que ela está ligada à quantidade de volume que permanece nos nossos pulmões após a exalação. Então, a capacidade que eu tenho de respirar, inspirar e exalar normalmente. Quando eu realizo essa capacidade de ventilação, que é o normal, uma quantidade de ar permanece dentro dos nossos pulmões, né? Ele não sai completamente. E nem que você faça uma exalação forçada, nem que eu force a saída de ar, ainda permanece um pequeno volume de ar dentro dos meus pulmões. Mas quando eu olho para aquilo que é funcional, porque o que é funcional? Eu inspirar e expirar, sem fazer esforço. Isso é funcional. Ninguém fica respirando, exceto os pacientes obstrutivos graves, que eles precisam ajudar na exalação com força do abdômen, porque o recuo elástico deles já ficou prejudicado, né, pela hiperinsuflação pulmonar. Mas todas as vezes que eu inspiro e exalo de maneira normal, efetiva, uma quantidade de ar permanece dentro dos meus pulmões, o que a literatura diz que se soma para evitar o colapso alveolar. Então, a gente tem vários fatores que se somam para impedir que um pulmão realmente se feche, além da capacidade elástica da caixa torácica, porque a minha caixa torácica está sustentando o meu pulmão aberto. Enquanto a minha caixa torácica está aqui armada, mesmo que em repouso, ela tem uma pequena armação. Isso auxilia e mantém o meu pulmão aberto. Quando eu penso numa criança, essa caixa torácica é extremamente complacente, maleável demais, então ela se torna muito instável. E aí eu tenho na criança o que nós chamamos de volume de fechamento, em nós, na verdade, né, pacientes, um volume de fechamento pulmonar, ou seja, quando eu inspiro e exalo, um volume de ar X fica dentro do meu pulmão. Só que se esse volume for sempre muito baixo, ou próximo do que nós chamamos de volume de fechamento pulmonar, o meu pulmão vai entrar em colapso, ele vai desabar e o meu pulmão vai fechar. Então,
só uma ideia. Vamos supor que precise ficar dentro do meu pulmão 100 ml de ar. Mas, por conta de um comprometimento pulmonar qualquer, ou na alteração na caixa torácica, eu tô ficando com 80 ml de ar dentro do meu pulmão. Só que o meu volume de fechamento, eu não sei esse valor, mas para o meu pulmão, se eu chegar em 70, o meu alvéolo vai desestruturar e vai começar a entrar em colapso. E ele vai começar a fazer áreas de atelectasia. Eu não sei disso, você também não sabe disso, mas a gente sabe que se um pulmão chega a fechar, se um pulmão chega a entrar em colapso, é porque ele não estava conseguindo manter essa estabilidade pulmonar com um volume dentro da caixa, de um volume residual estável para ajudar a manter esse pulmão aberto. Então, ele começa a entrar em colapso, tá? Toda vez que eu chegar nesse valor de volume de fechamento pulmonar, meu pulmão vai entrar em colapso, tá? Então, em condições onde o volume de fechamento pulmonar é maior do que a capacidade residual funcional, eu vou ter colapso pulmonar, eu vou ter atelectasia. E aí, o que acontece? Em crianças, a capacidade residual funcional, ela é menor do que o valor do volume de fechamento pulmonar. Por isso que a criança tem muito mais atelectasia. Eu não sei no serviço de vocês, mas a gente estuba com muita facilidade de um dia para o outro, a criança faz um processo de atelectasia. Por quê? Por conta dessa incapacidade de ter uma funcionalidade, uma capacidade residual funcional adequada. E aí ela não consegue manter, por todos a somatória de todos os fatores, a estruturação desse pulmão. E aí ela começa a fechar, tá? A PIP é um parâmetro que existe, né, nas modalidades, no ventilador mecânico, que ajuda a manter esse aumento da capacidade residual funcional. Por isso que eu falei para vocês, a PIP, ela mantém uma estrutura do alvéolo, um alvéolo mais estruturado, tá? Aquele alvéolo, não na intenção de equalizar a pressão com outro alvéolo, mas naquele alvéolo, ele mantém aquele alvéolo mais estruturado e ele mantém aquele bronquíolo mais estruturado. Então, o ar consegue entrar e consegue sair de uma forma mais efetiva. Se eu não tiver a PIP ali para ajudar nessa estabilização, a grande chance do bronquíolo desabar, e aí o ar que entra aqui dentro do alvéolo não consegue sair, tá? E aí eu começo a ter alterações hemodinâmicas por conta disso, então a gente tem vários comprometimentos. Então a PIP ajuda bastante nessa estabilização alveolar, tá? Tudo bem? Perguntas? Olha, eu vou parar, né, por aqui, já são 9 horas da noite, para que vocês possam refrescar a cabeça. É uma aula bem pesada, né, tem muitos conceitos, mas a gente vai trabalhando devagar, ok? Já falei com o pessoal da equipe do CEAF, os exercícios já foram disponibilizados, ok? Se não tiver qualquer coisa, vocês avisam, mas eles me deram o ok que já iam colocar lá para vocês, certo? Ver se tem alguma pergunta aqui. Ok. Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Na verdade, no adulto, a gente já tem... Quando a gente fala PIP fisiológica, a gente gera um pouquinho de problemas, porque a gente tem alguns profissionais na terapia intensiva que não acreditam e não defendem esse conceito de PIP fisiológico. A gente sabe que existe um volume de ar dentro do pulmão, né? A gente não sabe exatamente em que momento criou-se esse nome de PIP fisiológica, mas a gente sabe que existe um volume de ar que permanece dentro dos pulmões após a exalação e mesmo após a exalação forçada, mas a gente não sabe esse valor, a gente não tem essa mensuração. Em adultos, hoje, a gente já usa uma PIP maior, não é de 5, é de 8, para manter uma melhor estruturação pulmonar por conta do tórax, que geralmente é mais pesado, os adultos, né, têm uma tendência a ser mais obesos ou ter o abdômen mais globoso, então a gente usa uma PIP maior na tentativa de uma estruturação melhor desse alvéolo. Na criança, a gente ainda usa 5 centímetros de água, dependendo da patologia, a gente pode usar mais
ou até menos, né? Como eu trabalho no serviço de cardiopediatria, às vezes eu preciso trabalhar com uma PIP ainda mais baixa, mas a gente não trabalha com esse conceito de PIP fisiológica, tá? A gente sabe que existe um volume de ar e a gente busca manter uma pressão final na via aérea para ajudar na estabilização pulmonar, pensando que aquele pulmão está doente, está com uma complacência alterada e que eu preciso ajudar o meu pulmão a manter essa estabilidade alveolar, tá bom? Alguns profissionais defendem que não existe essa história de PIP fisiológica, tá bom? Já tem vários conceitos de não, de sim, então ainda existe uma guerra aí na terapia intensiva por conta disso. Mas a gente sabe que a PIP ajuda sim na estabilização alveolar, mas ela não tem um número mágico. Então você precisa, a gente inicia assim com 5, porque eu acho que a gente também, né, vai se acostumando com alguns conceitos, preconceitos que já existiam, mas a gente pode trabalhar com essa PIP para menos ou para mais, dependendo da necessidade do seu paciente, tá? Não fique preso a ela, tá bom? Gabriele, ok? Mais alguma pergunta? Ok. Então, nós vamos encerrar, tá? Nós retornamos amanhã, às 9 horas da manhã, e aí a gente vai falar sobre as indicações da ventilação mecânica e discutir mais alguns assuntos, ok? E aí, se vocês puderem, já comecem a realizar os exercícios, não deixem para a última hora, ele é um pouco extenso, exige um pouco de raciocínio e de complexidade, principalmente para quem não está na área, ok? Um abraço para vocês, boa noite, fiquem com Deus.